Começamos no Sacro Império Romano Germânico do século XVI. Um monge católico chamado de Martinho Lutero não parece gostar do rumo pela qual a Igreja Católica estava tomando. Lutero rompe definitivamente com os católicos em 1517 e é excomungado da função de monge agostino em 1521, assim surgindo o protestantismo. Em 1527, o rei Henrique VIII queria se separar da rainha Catarina de Aragão, pela mesma não lhe dar herdeiros homens. O Papa Clemente VII negou, em partes pela política. Henrique não gostou e aprovou os atos de supremacia, que declarava o mesmo como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. A estrutura da Igreja traria aspectos violentos que gerariam as revoluções inglesas que acabariam com o último monarca cristão, Jaime II. Uma luz iluminava a turbulenta Europa da metade do século XVIII. Escritores tais quais Adam Smith, John Locke, Montesquieu, Voltaire e outros tocaram o coração da alta burguesia europeia que não via mais as monarquias absolutistas como úteis. Te parece inteligente da parte de um chefe de Estado entrar em uma guerra, perder e apoiar uma revolta no adversário só para piorar a situação do mesmo? Seria uma chocada de mestre. As coisas já não estivessem ruins. É nesse contexto que Luís XVI aciona a Assembleia dos Estados Gerais. Serviu para discutir sobre a taxação do clero e da nobreza, porém deu feijoada. O terceiro estado então se reuniu na Assembleia Nacional. A Assembleia é essa que criou uma guarda de defesa. E para essa guarda se armar, eles derrubaram a Bastilha no dia 14 de julho de 1789. A Bastilha não era só um armazém para o exército francês, era também um símbolo da monarquia. O recado havia sido dado. Em 26 de agosto era passada a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Depois de se tornar uma figura irrelevante, Luís XVI até tenta fugir, porém é preso e 3 anos depois seria morto. A Áustria, lugar onde a rainha da França nasceu, e a Prússia, com medo da revolução chegar em seus países, declaram guerra à França. De setembro de 1792 a abril de 1793, a França até consegue boas vitórias na guerra. Com a entrada do Reino Unido é criada a primeira coalizão, época parecida em que a Primeira República Francesa foi declarada. Nessa época, a França era governada por um diretório, que mais bagunçou do que arrumou. Um general chamado Napoleão dá o golpe de 18 de Brumário, onde se consagrava imperador da França. Napoleão negocia a paz com a Segunda Coalizão e a Revolução Francesa acaba. O poder da França após a Revolução atraiu muito medo, principalmente vindo dos britânicos, que consideravam a influência que a França tinha na Europa nociva. Só para ter uma ideia, Napoleão se considerou até rei da Itália. No Tratado de Ems, estava acordado que o Reino Unido ia sair de Malta e da África do Sul. A França ia parar de influenciar a Europa. A França não prosseguiu com seu tratado e o Reino Unido fez o mesmo. Isso geraria mais coalizões, que acabaria com um bloqueio continental. Porém, Portugal e a Espanha começaram a desrespeitar esse bloqueio. Com o tempo, a França viu-se encurralada. Napoleão renunciou dia 6 de abril de 1814 e voltou em março de 1815 até perder em Waterloo e abdicar de novo. Pulando 65 anos, a rainha da Espanha Isabel II renuncia. Otto von Bismarck e Juan Prim, chanceler da Prússia e regente da Espanha, apontam Leopoldo para suceder Isabel. Porém, diplomatas franceses negaram. A Prússia tinha vencido a Áustria, o que fez a mesma ter mais influência sobre os impérios germânicos. Isso abalou a França. Guilherme I escreveu uma carta ao presidente eleito da França, Napoleão III, porém, Bismarck interceptou aquela carta, mudando as palavras e zombando da França e dos franceses. Napoleão, que naquela altura era imperador, declarou guerra à Prússia, mesmo sabendo que o exército prussiano era muito mais poderoso que o francês. Resultado? Em menos de meses, Paris já estava tomado pelo exército prussiano e Guilherme I era nomeado Guilherme I da Alemanha, no Palácio de Versalhes. No início do século XX, a Europa estava em paz. O quase centenário Reino da Hungria tinha questões não resolvidas com a Sérvia. A Sérvia era apoiada pela Rússia e França, enquanto a Áustria-Hungria era apoiada pela Itália e Alemanha. Durante uma visita a Sarajevo, Franz Ferdinand, arquiduque da Áustria, andava nas ruas da cidade até seu motorista dobrar a esquina. Pelo assassinato de Ferdinand, Áustria-Hungria e Alemanha declararam guerra à Sérvia, enquanto Rússia e França a apoiaram. A guerra duraria por 4 anos. Não antes do Brasil fazer merda. Também acabaria com o Império Otomano e Austro-Húngaro, e com a República de Weimar. A Primeira Guerra Mundial teve 16 a 40 milhões de mortos por diversos motivos, como doenças, fome, mas um a ser pontuado é a tecnologia.
Voltando à Inglaterra do século XVIII e XIX, até a metade do século XVIII os trabalhos eram manuais, como artesanato e agropecuária. Com a chegada dos maquinários, a produção foi muito mais simplificada. Agora, em vez de fazer 64 sapatos em 32 horas, eram feitos 64 sapatos em 8 horas. Com as nações querendo levar vantagem disso, o ferro começou a muito ser procurado ao redor da África. Países como África do Sul, Congo, Mauritânia e Nigéria se tornaram playground dos países que queriam se desenvolver. Nessa história, dois lados sempre ganham, o bélico e o entretenimento. Agora, voltando ao ódio alemão do século XX. O Tratado de Versalhes talvez foi uma das cartas mais malditas da história, porque nela a Alemanha era responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial. Isso, dado a crise de 1919, geraria algo. No início da década de 1920, o Partido Nacional Socialista da Alemanha era um movimento de gente. Uma das caras mais famosas do movimento era um pintor austríaco e fracassado. Seu nome era Adolf. O Bigodinho já começou jogando o Tratado de Versalhes no lixo, aumentando o exército alemão e armando a fronteira com a França. A Alemanha também anexou as partes da Tchecoslováquia onde viviam tchecos. Adolf queria conectar Kaliningrado com a parte ocidental da Alemanha, mas tinha a Polônia no meio. Ele então não dá ouvidos aos avisos internacionais e invade a Polônia. A guerra acabaria com a Alemanha se separando em dois, o Japão tendo 2 probleminhas com os Estados Unidos e a Itália... bem, ela virou de lado. Enfim, eu não tô aqui pra falar da Segunda Guerra Mundial em seu espectro bélico. Eu tô sim pra falar de algo chamado Enigma. O Enigma era uma forte máquina de criptografia alemã, usada para a troca de mensagens seguras. Matemáticos poloneses já tinham conseguido quebrar parte da criptografia. Porém, os alemães descobriram e aumentaram a mesma, frustrando as conquistas polonesas. O matemático Alan Turing e o criptoanalista Gordon Welshman criaram um brinquedinho chamado Bomb, que ajudaria em muitos criptoanalistas de Berkeley. Em 1942, Turing viajou à América, onde desenvolveu uma técnica que batizou de Delilah. Técnica essa que seria usada em eventos como o Dia D. Turing seria condecorado com a Ordem do Império Britânico em 1945, porém em 1952 ele seria preso por homossexualidade e ofensa ao pudor. Em 1948, os Estados Unidos criaram Advanced Research Project Agency, em resposta ao lançamento da Sputnik pela União Soviética. Em vez de telefones, Paul Buren pensou em computadores potentes para redes militares. Paul e a DARPA financiaram centros de pesquisa, universidades e empresas com seus computadores avançados. Então, iniciando o projeto da ARPANET, sendo um dos primeiros Swing Noodles foram instalados em Ukla, 1959. Durante os anos 70, as redes por Pocket Swing cresceram, até conectarem tudo no Internet Working. A internet tornou sua mãe, ARPANET, obsoleta no fim da década de 80, sendo enterrada nos anos 90. A internet dos anos 80 ainda era um pequeno grupo de redes ligadas aos militares americanos. Depois a universidade, as corporações e com a Ethernet os plebeus puderam desfrutar da tecnologia. Mas a internet de escada não abrangia a crescente demanda pela mesma. Então a tecnologia de banda larga foi introduzida no início dos anos 2000. Com o serviço Always On, o mundo finalmente se conectou como nunca antes visto e finalmente o entretenimento pôde ver uma luz radiante brilhar no horizonte. Desde o fim da Segunda Guerra, o Japão ficou muito mais forte do que nunca. É meio difícil pensar que um país isolado do mundo ocidental e destruído por 2 bombas nucleares pode se tornar uma nação desenvolvida. Mas não existe um kanji que signifique atraso. Com a fama das revistinhas em quadrinhos, os mangakas surfaram na onda e levaram ao ocidente uma arte que remonta ao século XIII. Na onda dos desenhos animados dos anos 80 e 90, os animes são disponibilizados aos canais ocidentais, o que criaria uma geração de jovens que está acostumado
acostumada a ver o Japão em seus livros de geografia e na tela de seus computadores e TVs. A World Wide Web seria um rincão para esse jovem. Sites como Orkut, Facebook, 4chan e os mais diversos espaços livres na internet antiga serviram ao propósito de criar uma comunidade ativa e sustentável. Em 2011 começaram a circular pelo YouTube uma vlogger nipo-inglesa que morava em Londres. Até aí tudo normal, só que a diferença é que não era ela. Amy Yamado usava um boneco 3D para representar ela. Ela mal sabia, mas isso ia se tornar uma modalidade depois. Virtual YouTuber ou VTuber são aqueles que fazem o ato de criar conteúdo com um personagem virtual no lugar de um ser humano. Desde imagens paradas, os famosos PNGs, até personagens animados interpretados por um ou mais humanos, com o intuito de entreter um público em lives streams ou vídeos gravados. Em 2016, uma VTuber, a primeira que se auto-intitulava VTuber, fazia seu debut no termo da comunidade para a estreia de um VTuber. Tizunai já trazia todo o estereótipo de um VTuber atual. As pessoas que tentaram trazer o VTubing pra cá, mas sem dúvidas, quem mais se sobressaiu foi a Batata com Pepino. A Batata teve uma passagem curta, porém já chegou a acumular mais de 300 mil seguidores em suas redes. Em 2021, os 3 grandes da comunidade estrearam, e em 2022, eles se reuniram e criaram a maior agência brasileira, a Neobaca. Em 2023, já contavam com 4 membros, porém, um desses membros não aguentaria até 2024 e saiu antes do ano acabar. A Neobaca ainda gozaria de 4/3 membros, e um projeto que muitos apontam como culpado de sua derrocada. Um dos membros da Neobaca sairia da agência e formaria outra em 2024. A comunidade VTuber pode ser resumida em 3 eras. A era inicial, marcada pelo início da comunidade, quando ainda tudo era mato. A era do reconhecimento, ou a nova era, onde VTubers conseguem quebrar bolha, a comunidade acumula mais views e mais pessoas entram na mesma. E a era do esfriamento, que condensa todo o ano de 2025. Onde a comunidade apresenta uma certa estagnação, pausa e sem tanto crescimento.